Olá, meu nome é Dr. Cristiano Paiva, eu estou aqui nessa tarde de sábado, iniciando esse projeto fantástico chamado Homens de Sucesso. Então esse podcast ele foi desenvolvido para você que busca sucesso na sua profissão, noções de liderança, de marketing, de como conduzir a sua equipe, e eu estou recebendo nada mais, nada menos que uma das maiores referências brasileiras na parte de empreendedorismo na medicina. Eu estou recebendo hoje Dr. Gabriel Longini. Me senti um cantor sertanejo nesse momento, muito prestigiado e lisonjeado por estar aqui. Muito obrigado, meu amigo. Sou Gabriel Longini, eu sou médico e apesar de me dedicar profissionalmente a cuidar de pessoas portadoras de dor crônica, eu carrego uma outra paixão na minha vida, que é ajudar os médicos a se identificarem no mercado profissional como realmente um artista, como um profissional de alta performance, que leva um impacto positivo na vida das pessoas, tornando-se memorável. Então esse é meu legado profissional, junto com os colegas médicos. Longini, a gente está junto aí sempre discutindo as melhores estratégias, a gente ter um consultório de sucesso, a gente ser reconhecido pelos nossos pares, principalmente para a gente influenciar positivamente na vida daquele profissional que de repente está começando e quer começar certo. Legal. Ou aquele profissional que já está no mercado, mas está insatisfeito. Eu queria que você falasse como é que funciona essa nossa preocupação, esse nosso legado que a gente está deixando para esses colegas. Meu amigo, por muitos anos da minha vida, eu mirei no dinheiro. Eu busquei o dinheiro e sempre foi o meu alvo. E eu nunca acertava esse alvo. É interessante porque quanto mais você tenta buscar ele, mais ele escapa das suas mãos. E ali naquele momento eu tive uma virada de chave na minha vida e eu identifiquei que eu não precisava ter alguma coisa para ser feliz. Eu precisava ser feliz para ter alguma coisa. Quando eu ajustei o meu foco, não sendo mais o dinheiro, mas sendo um impacto positivo e a transformação na vida do outro, foi quando o meu jogo mudou. E mudou mesmo, tendo resultados extraordinários na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Então, acho que a grande sacada é essa mudança de mindset, de mentalidade. É você entender que o grande jogo muda quando você muda. E o que é essa mudança? É você olhar o paciente e não ver ele como eu tenho uma cozinha para pagar, preciso prescrever qualquer coisa para ele. Eu preciso prescrever isso para ele porque eu vou ganhar em cima disso. Não é aí que mora o jogo. O jogo mora quando você tem um impacto tão positivo na vida daquela pessoa que você se torna memorável e você se torna realmente um fomentador de saúde na vida dela, levando bem-estar, qualidade de vida e levando resultado. Não adianta nada você ter uma grande aparência, mas se você não tiver resultado, o resultado fala por si na vida da pessoa. Exatamente, Longini. O que a gente tem pregado aí nas nossas redes sociais, nas nossas palestras, né, que a gente está sempre junto aí falando para esse público que a gente adora, é exatamente isso, né? O foco é o paciente. Hoje, você é meu paciente, meu amigo, você nota que quando você entra no meu consultório, o foco é o quem? É você, é o paciente. É o paciente que é bem acolhido, é aquele paciente que sai de lá seguro, é aquele paciente que sai amparado, mesmo se ele tem um problema sério de saúde, mas ele sabe que ali ele tem um pilar forte, que vai estar acompanhando todo o processo até a sua reabilitação, o seu tratamento com sucesso. Isso aí não tem preço. Eu brinco, Longini, que fala o seguinte: o paciente, na verdade a vida, né, ela não tem preço, ela tem custo. E eu falo o seguinte, que o investimento na saúde, que é exatamente o que os nossos pacientes fazem, isso aí é por quê? É pela qualidade do nosso trabalho. Eu estou te falando isso porque muitas vezes, nós que graças a Deus temos sucesso na medicina, e esse sucesso não vem do acaso. É construído. Ele vem do planejamento. Exatamente. Da sua equipe, que vibra na mesma sintonia que a sua. Liderança, né? Liderança, para a gente fazer todo, como diz, amarrar todas as pontas, cujo principal beneficiado disso aí tudo é o nosso paciente. E principalmente, tá? Aí vai para você que está aqui assistindo esse podcast, você tem que aprender a cobrar
para fazer isso bem feito, sem deixar transparecer que você é uma pessoa que só visa dinheiro. Pronto, é aí que está a arte de tudo isso, né, Longini? Comenta isso aí para mim. E tem uma coisa interessante, é que nós não aprendemos a vender, né, durante a faculdade, durante a residência. A faculdade deixa a gente carente nesse sentido. Totalmente. Aí. E por muitas vezes, a impressão que nós temos, e agora falando de bastidores, de médico para médico, é de que a gente tem que fazer tudo de graça. E o que acontece? Ser bom é nossa obrigação. Nós temos que estudar nos melhores lugares, buscar o conhecimento, o melhor conhecimento que tiver, aonde ele esteja, nós temos que estar lá, buscando realmente esse conhecimento. E algo muito interessante nisso é que a partir do momento que você entende quem você é, aonde você está e para onde você está indo, você passa a ter o seu valor mais realçado, você começa a ver o seu valor com um prisma de oportunidades. E aí você começa a precificar seu trabalho, você começa a ver que não vale a pena você atender uma multidão de pessoas. Exatamente. Você começa a selecionar o que vai para o seu consultório, você começa a cuidar da sua saúde, porque você vê que isso é importante para você dar exemplo para outro. Eu gosto de criar um negócio de meio de professor, apesar de não ser. Eu gosto de inventar algumas coisas. No meu dia a dia, sabe como que eu começo o meu dia? E eu acredito que isso deva ser muito parecido. Eu começo o meu dia com o AME. É o de se amar, sabe aquilo? Se ame como nunca. Muito bom. Ame. O que é o AME? O A é de agradecer. Exatamente. Amigo, todos os dias eu acordo e eu agradeço pelo meu dia. Eu encaro o meu dia, o presente, como presente. Então eu abro o meu dia como eu estivesse abrindo um presente. Uau, obrigado Deus, hoje o dia vai ser incrível, vou ter resultados fantásticos, me proteja do mal, abençoe minha vida com saúde, que eu vou fazer acontecer. O M, ele é de mentalidade. Isso. Anotem isso, mentalidade. Amigo, tudo o que eu tenho, tudo o que eu conquisto, antes de mais nada, acontece dentro da minha mentalidade. Eu desejo aquilo. Então, eu vejo a minha vida com muito otimismo, muito positivismo e muita prosperidade. E, obviamente, isso atrai as pessoas para essa sintonia para a minha vida. E o E, que é exercício. Eu me exercito todos os dias, 2 vezes por dia. De manhã eu faço um aeróbico cardiovascular, uma pedalada ou uma corrida, e no final do dia uma musculação. Isso faz um desempenho dentro da minha vida pessoal e profissional que é fantástico. A minha produtividade aumenta, a minha criatividade aumenta. E então, o tanto de hormônio positivo que a gente libera. Exatamente. Praticando atividade física. Exatamente. Mas, Longini, uma coisa que é bem prática, eu já passei por isso, não sei se você já passou por isso, mas é assim, quando a gente finaliza nossos estudos, nossa residência, eu fiz doutorado, entendeu? Engatilhei um pós-doutorado, mas tem uma hora que você tem que parar para começar a trabalhar. É verdade. Pronto. Eu comecei no início atendendo convênio. Certo. Eu vou te contar a minha história, depois eu quero que você conte a sua. Tá. Vamos lá. Cheguei em Manaus, muito bem treinado, muito bem informado, extremamente atualizado. Comecei a atender convênio. Então, na época, eu ganhava R$20 a consulta. Eu lembro o seguinte, eu era plantonista, né, de uma cooperativa de cirurgiões que pagava muito bem. Então, para eu atingir a minha hora paga, equivalente ao que eu ganhava no plantão, eu tinha que atender 25 pacientes. Pronto. Fui no primeiro dia, atendi esses 25 pacientes, tive que passar o plantão, que eu entrei à noite atendendo o paciente. Lógico, os pacientes reclamavam muito, Sim. que eu demorava na consulta, entendeu? Para examinar direito, para fazer o exame de próstata, para avaliar os exames. Quem nunca pegou um calhamaço de exames numa consulta de convênio, que muitas vezes, se você for muito organizado, dura 15 minutos. Como é que você vai ver isso aí em 15 minutos? Não vai ver. Não vê. E nessa hora, o que está do outro lado? Aí entra a questão da humanização, do sentimento médico. Porque do outro lado tem uma vida. Pronto, você para tudo e uma consulta que era de 15 minutos torna uma consulta de 1 hora. Lógico, isso aí você vai o quê? Empurrar todos os outros para frente. O que eu fui mentalizando, o que eu fui raciocinando e tirando de conclusões? Eu não tinha perfil para atender convênio. Pronto, no primeiro mês, eu sentei e falei, eu não sirvo para atender convênio. E aí o que eu fiz? Eu mudei completamente o meu mindset, me dediquei aos plantões, capitalizei,
e junto com grandes amigos que eu tenho, nós fundamos uma clínica que hoje é sucesso, chamada Urocentro. Não faço mais parte da clínica, mas foi um projeto que durou 10 anos, um projeto muito bem sucedido. Você conheceu. Sim, fui paciente lá. Você foi paciente lá. Então isso aí para mim serviu de aprendizado. Eu queria escutar você nesse processo. Eu sempre fui um homem muito do meu valor. Eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade, lavando banheiro. Depois fui trabalhar como garçom, no McDonald's. Na faculdade eu fazia minha jornada, então eu sabia o meu preço, sabe, o meu valor. E eu nunca aceitei trabalhar, oferecer uma medicina que eu sempre quis oferecer. Quando eu decidi ser médico para o quê? Eu quero levar ao meu paciente uma experiência extraordinária de atendimento. Eu não quero tratar a doença, eu quero tratar o doente. Exato. Então eu gosto muito dessa frase, porque eu foco muito no paciente. E aí, a hora que eu me deparava com aquela situação de convênio, pagava R$40, R$42, você tinha que atender 60 pessoas, para mim não fazia sentido. E meu pai é cirurgião geral da moda antiga, amigo, mas aquele que trabalhava de branco e cumpria horário e atendia convênio. O dia que eu falei para ele, pai, eu não vou atender convênio, e ele me viu sendo assediado pelos convênios, ele falou, filho, você não vai ter paciente, porque as pessoas só pagam convênio, não pagam médico particular. E aí eu nunca embarquei nessa e eu nunca atendi um paciente sequer de convênio. Sempre foi particular, sempre no serviço privado. O que eu via no meu atendimento? Eu via 2 pilares muito fortes. O foco no paciente, então eu queria resolver o problema dele, e isso eu dedicava tempo. O que era o tempo, amigo? Examinar o paciente. Só 12% dos médicos examinam os pacientes. Exatamente. Para mim isso é um absurdo, porque faz parte da cadeira médica, semiologia, você dedicar aquele tempo. Examinar o paciente gera conexão. Tocar no paciente. Né? Tocar no paciente. Você fala em um e-book seu incrível, que são os 10 pilares de uma carreira de sucesso, sobre a importância de auscultar, de fazer o exame do abdômen do paciente. Exato. Isso gera conexão. Eu diria que esse é o segredo da venda. A minha venda mora porque eu examino o paciente. Isso. Esse é o segredo. E um outro pilar muito forte. Eu gosto muito do simples. O simples, ele é extraordinário. Isso. O que é o simples? Eu ir na recepção, em vez de gritar ao próximo, Doutor Cristiano, seja bem-vindo, sorriso gentil, cumprimenta. Isso. Dona Maria, que prazer ter você aqui. Converso, acompanho até o consultório, puxo a cadeira, ele senta. Isso é desde o meu dia 1, que todos os dias eu vou lapidando, vou melhorando e vou tornando isso realmente um fluxo que gera algo que faz todo o resultado. Experiência extraordinária de atendimento. E ali é intangível, não existe concorrência. Exatamente. Porque é ali que mora o meu preço. Outra coisa que a gente já discutiu várias vezes é que por trás do paciente tem a família. Eu falo que o médico habilidoso, atencioso, humano, ele não só vai escutar a família, entendeu? Como ele vai dividir algumas responsabilidades com a família. É verdade. Ele vai abraçar esse paciente junto com a família, e com isso a gente vai criar uma conexão fantástica que só vai melhorar tudo que a gente já está fazendo por ele. Então a gente melhora o tratamento. Vou te contar uma história interessante. Eu recebi há alguns anos já uma família, um paciente, lógico, com câncer de próstata. Eu recebi, do jeito que você falou, a gente também é muito carinhoso com o paciente, vai buscar lá fora. É muito interessante a gente passar isso para os nossos colegas pelo seguinte, muitas vezes a sua recepção está cheia. Pronto, quando você abre a porta para receber a Dona Maria, aí está o seu João, o seu José, a esposa do seu José. Pronto, é muito educado e os pacientes adoram, por mais que eles já estejam esperando, tá? Uhum. Você chega, tudo bem, Dona Maria? Olha, eu vou lhe atender agora, mas me dê um segundinho, eu vou cumprimentar aqui seu José, seu João. Olha, seu José, tudo bem? Terminando de atender a Dona Maria, eu volto para lhe atender. É impressionante o sorriso dos pacientes. Vamos fazer um parênteses em cima disso? Você sabe o que existe em comum nas pessoas de grande sucesso no mundo? Pessoas de sucesso em qualquer âmbito. A gentileza. Exato. Então, ser gentil é algo tão grandioso que é um grande conversor de vendas e as pessoas se tornam fãs. Porque, amigo, quem que não gosta de ser bem atendido? Quem que não gosta de ser bem tratado? Não existe. A não ser que seja masoquista. Aí você vai, você cumprimenta todo mundo e aí você
volta para o atendimento. Isso. Mas aí, voltando para essa história, pronto, sentou o seu José, ia com a esposa, tinha uma filha, a filha revoltada. Doutor, a gente veio aqui pedir uma segunda opinião para o senhor, que é muito comum. Bastante mesmo. Porque nós fomos muito bem tratados, muito maltratados por um colega do senhor. Quando eu ia explicar o exame, ele falava assim, olha, você não quer escutar, eu quero escutar o paciente. Poxa vida. Slide 1. Exatamente. Aí, eu, assim, preocupada com meu pai, que meu pai não sabe falar direito, mais uma vez eu tentava ajudar, eu já falei para você não falar, eu quero escutar do seu pai. Doutor, nós passamos a consulta todinha e nós não só saímos sem uma resolução, mas extremamente chateados porque o médico não nos deixou falar. Antes de começar a consulta, eu gostaria de saber se o senhor vai deixar a gente falar. Aí eu falei assim, olha, não só vou te deixar falar, como vou te deixar ajudar a cuidar do seu pai. Então, a palavra agora é sua e depois eu quero escutar todo mundo. Você desarma as pessoas. Muito bom. Entendeu? Excelente. Gostei. Então, Gostei. Desarma as pessoas Muito bom. ao ponto da pessoa chegar para você e falar assim, doutor, aí sim a gente tem um canal para a gente ajudar meu pai. Pronto, moral da história, a consulta foi fantástica, o paciente ficou seguro, operamos esse paciente hoje é um dos, a gente brinca e fala assim, é um dos sócios da clínica, porque ele sempre está lá, sempre está indicando, muitas vezes ele acompanha a pessoa que ele indicou, tamanha é a gratidão dele de hoje estar curado de um câncer de próstata. Quero aproveitar a oportunidade e dar uma dica para quem acompanha a gente aqui. Meu amigo, dentro da minha consulta, a gente tem um fluxo de consulta que a gente sabe, né, o time de que tem cada processo, da Exatamente. entrevista, do exame, então, mas tem um time na minha consulta em que eu abro a oportunidade para o acompanhante. E esse é um momento incrível, que eu falo o seguinte para ela, Dona Maria, e a senhora? O que a senhora tem para falar do seu João? Isso, amigo, é muito bom. Essa é a hora que a pessoa coloca para fora, extravasa, fala das angústias, é a hora que o olho dela lacrimeja, você está de olho no olho com ela, isso faz total diferença. E eu diria que esse acompanhante, ele é o catalisador da venda. Então, Perfeito. na minha visão empreendedora e comercial, essa pessoa é quem vai dar o veredito. Ó, compra, não compra, vamos em outro. Isso. Porque o doente, o paciente, ele tem a vulnerabilidade da decisão, mas essa pessoa tem a caneta na mão. Exato. Então, eu acredito que ela é muito importante. Tanto faço isso durante a consulta, como no momento em que depois que eu examino o paciente, que eu vou explicar o que ele tem, por que ele tem, usar minha televisão para mostrar informações para ele, imagens, eu mais uma vez coloco o acompanhante para participar. Dona Maria, o que a senhora acha disso daqui? Isso, fantástico. Então essa faz a diferença, gosto disso. Uma coisa também que é muito interessante é que quando você cria esse canal, e eu tento criar, viu, Gabriel? Esse canal não só durante o atendimento, mas também quem acompanha minhas redes sociais, eu também transponho isso para quando eu faço minhas cirurgias. Legal. Tem uma coisa que eu desenvolvi, e eu acho que eu fui muito feliz em fazer isso aí. Muitas vezes você vai operar um paciente, você entra com o paciente, na cabeça de quem está lá fora, já começou a cirurgia. Então, muitas vezes o paciente está fazendo o time out do procedimento, ele vai ser puncionado ainda, ele vai tomar o antibiótico, o anestesista vai fazer toda a parte de monitorização, isso aí demora 1 hora. Pronto, quem está lá fora, pensa que o paciente já está sendo operado 1 hora. O que eu criei e é fantástico. Tudo bem, Dona Maria? Nós estamos entrando agora com o seu José. Nós vamos ter todo um preparo prévio. Você faz um boletim informativo presencial antes. Em tempo real. Tempo real. Então, legal. Eu vou lhe informando de tudo. Dona Maria, tudo bem? Nós acabamos de admitir o seu José aqui na sala cirúrgica. O anestesista já está tomando todas as providências. Dona Maria, só para lhe falar que o paciente já está anestesiado. Você faz isso por áudio ou vídeo, amigo? Por áudio e muitas vezes vídeo. Que legal. Fantástico. E inovador isso, hein? Exatamente. Isso é inovador. E aí ela vai falando assim, doutor, vá com Deus, Deus lhe abençoe. Entendeu? Ela está participando. Ela está conectada. Total. Agora, é o seguinte, o que é interessante, isso aí também vai para os nossos colegas que de repente estão começando aí a sua jornada, eu sempre faço uma oração
Posso dar meu depoimento nisso daí? Manda. Sou paciente do Dr. Cristiano. E eu fiz uma cirurgia com ele e achei muito interessante essa abordagem, porque eu faço uma experiência extraordinária com meus pacientes e imaginei, será que um dia eu vou viver esse jogo? E vivi um jogo muito melhor do que eu faço. E durante a sala cirúrgica, eu nunca havia visto isso, nunca. Antes de começar o procedimento, o Dr. Cristiano chegou como um ótimo líder dentro do centro cirúrgico, toda a equipe focou nele. Ele pediu para a anestesiologista explicar o procedimento para toda a equipe, sobre a questão da medicação que usava, qual que era o procedimento, risco cirúrgico. A anestesiologista explicou. Isso. Terminou isso, ele pegou na minha mão, falou, Gabriel, agora nós vamos orar. Todo mundo deu a mão, fez a oração. E terminando a oração, ele falou, Gabriel, agora é a sua vez, continua a oração. E eu continuei a oração. Naquele momento, eu senti duas sensações que eu carrego até hoje no meu dia a dia, que é a sensação da segurança e a sensação de, meu Deus, que sensação incrível é essa que eu estou vivendo, que ela é indescritível. Foi isso que eu vivi naquela ocasião. E guardei na minha memória como uma das melhores experiências de atendimento. E você viu o que aconteceu? O simples, como ele é extraordinário? Exato. Para que aquela correria de centro cirúrgico, de ficar gritando, de ficar falando bobagem? Usa aquele momento para ser um encantamento na vida. Isso. Porque a pessoa que está deitada ali, amigo, ela tem uma vulnerabilidade física, mas emocional, gigantesca. Por que a gente não pode usar o nosso conhecimento, a nossa liderança e a nossa forma de abordar para ajudar essa pessoa? E de forma construtiva, né? Muito, muito mesmo. Então, essa é a experiência que eu vivi, que você faz isso com muita maestria. Isso aí foi um depoimento do Gabriel, que é meu grande amigo, e é uma pessoa que tem assim, um know-how muito grande de qualidade de atendimento. Mas o que é interessante, Gabriel, é que você sabe que as pessoas simples, que a gente, lógico, você muitas vezes atende empresários que têm muito sucesso e tal, mas você atende também aquela família de 12 Sim. componentes, que cada um deu um pouquinho, colaborou. É verdade. Para aquele pai, para aquele avô fazer o procedimento com a gente. É verdade. Então todo mundo colabora. E é impressionante a gratidão dessas pessoas quando elas são bem tratadas. Sabe outra coisa que eu faço, que vamos deixar de dica até para as pessoas fazerem também? Isso. Eu termino o procedimento, fiz o procedimento hoje. Amanhã eu ligo para o paciente. Não é minha secretária, sou eu. Seu Cristiano, tudo bem? Como é que você está? Dr. Gabriel Longini aqui. Doutor, tudo bem e tal. O paciente fica espantado porque o médico está ligando para ele. E eu pergunto como é que ele está, se ele está usando remédio, como é que ele dormiu. E eu deixo sempre, meu amigo, uma mensagem motivacional para ele no final. Fala, Cristiano, acredite, você não está mais sozinho na sua dor. A partir de agora, eu sou seu parceiro, estou com você. No que você precisar, você me aciona a qualquer momento. Sabe o que isso faz dentro do meu consultório? Além de ter a melhora do paciente, porque autoestima, o resultado emocional, segurança, diminui meu número de retorno. Isso. Porque esse paciente já sabe que eu estou acompanhando ele. Isso. Qualquer intercorrência, ele vai me ligar. Então, evita, inclusive, dele ficar fazendo retorno. Não, e outra coisa, você gera o que a gente chama de gatilho de gratidão. O doutor Gabriel está muito preocupado comigo. Eu sei que ele tem muitos pacientes. Como eu estou muito bem, eu não vou incomodá-lo. É isso. Não é isso? Exatamente. Então, assim, para os nossos colegas, o que a gente faz e assim, o que a gente prega, é assim, lógico, nós temos muita estratégia, né, Gabriel? Muita. A gente lê muito. Bastante. A gente participa de cursos. Vale do Silício, imersões, exatamente, mentorias. A gente tenta transmitir para o nosso público conhecimentos mastigados, prontos, para que não haja o quê? Aquele tempo de maturação que muitas vezes pode ser encurtado ou alongado, né? É isso. Então esse é o nosso papel e a gente tem feito isso na imersão 6D, no Open Clinic Experience, no seu campo de batalha. Campo de batalha, no Legacy Club. Legacy Club. O que nós precisamos entender é que nós precisamos conversar. Por exemplo, esse bate-papo. É fácil ter um bate-papo desse com qualquer colega médico? Não, não é. Não é, porque nem todo mundo está no seu ecossistema. Se você falar de experiência extraordinária de atendimento para um colega que está focado só no mundo, de repente, de volume, ele não vai entender o que a gente está falando. Não vai. E ele vai chamar a gente de louco. Falando, não, mas imagina, médico ganhar mais de 100 mil por mês? Isso não existe na cabeça dele. Então, a hora que você passa a pertencer a um ecossistema e você começa a ver os resultados que essa pessoa tem,
automaticamente a sua mentalidade também se adapta para isso. Isso. Então, os resultados que eu não tenho hoje podem estar com a pessoa que eu quero ter aquele resultado. E para eu ter aquele resultado, eu preciso me modelar a ela. Perfeito. Aprender com ela. Isso faz diferença. O que eu queria que você comentasse agora, que de repente a gente chama de ponto nevrálgico da medicina. Primeiro, como você precificar o seu trabalho. Maravilha. E segundo, é como você ou fazer ou você treinar alguém para fazer a cobrança dos seus honorários. Como é que você aborda isso? Bom, a precificação você tem 3 métodos para fazer ele, né? Eu chamo um de método FADE, que eu inclusive escrevi esse método. Top. O método FADE você calcula F é de faculdade, E de especialidade, o I é de investimento, quanto custa a sua clínica por mês, e D que é de 18 meses, que 18 meses é o prazo de retorno de investimento, é o PRI. Isso. Então, quanto mais você estuda, quanto mais qualificado você é, mais caro o seu honorário. Exatamente. O feito chega ali. Outra forma de você precificar o seu trabalho é através da comparação, que também é uma forma. Então, o Cristiano está no mercado há 10 anos, ele cobra 1.000. O fulano está no mercado há 2 anos, cobra 200. Eu vou fazer uma média dos dois, é uma forma de precificar. E está tudo bem, não existe certo ou errado. Uma terceira forma de precificar é saber quanto o meu custo operacional fixo, quanto me custa esse serviço, qual que é a margem que eu quero ter para ter segurança? Eu quero ganhar 65%, 70% em cima? Isso. Então, isso é uma outra forma de precificar, que particularmente, amigo, é a que eu gosto de utilizar. Então, eu precifico o trabalho em cima disso, da margem que eu quero em cima do meu custo operacional. Quanto à minha equipe, toda equipe ela é alinhada com a sua liderança, então ela é reflexo. Se você for uma pessoa honesta, uma pessoa que cumpre horário, uma pessoa disciplinada, uma pessoa comprometida com o resultado, que de fato é aquilo, a pessoa compra essa verdade e ela passa a ser um espelho. Então eu diria que a sua equipe se torna um espelho dentro desse contexto. E aí a equipe vê o seu empenho em se vestir bem, vê o seu empenho em atender bem, vê o seu empenho no resultado das pacientes e, consequentemente, se inspiram e reproduzem aquele método. Então, basicamente, eu diria que é isso. E eu dedico o meu tempo, toda semana eu tenho um horário que eu dedico para treinamento da minha equipe. Eu treino a minha equipe. E além de treinar a minha equipe, eu invisto, eu ponho dinheiro no meu negócio para a minha equipe ter os melhores treinamentos do Brasil. Ou eu trago profissionais incríveis para dentro da minha clínica, ou eu levo minha colaboradora para São Paulo para participar de uma imersão, para participar de um treinamento, um método, para reproduzir dentro do nosso sistema. Muito bom. Falando de mim, eu procuro fazer exatamente o mesmo. Agora eu queria que você falasse desde o início da sua carreira, porque graças a Deus hoje, tanto eu como você, a gente tem uma equipe estruturada, Certo. uma equipe extremamente motivada, não só por conhecimento, mas para valores financeiros, que é interessante a gente discutir isso aí, que é a remuneração adequada dos membros da equipe, é o reconhecimento e o treinamento. Mas vamos voltar lá atrás, quando a gente estava começando. Como é que foi essa história? Você passava o seu honorário? Ou você já de cara já tinha alguém que passava? Como é que foi essa evolução? Conta pra gente. É o que eu falei, nós nunca fomos preparados para vender. Né? Então, o médico ele foi criado para atender de graça. É a metodologia de ensino no Brasil voltada ao Sistema Único de Saúde, do SUS. Muito bem. Quando eu entrei no mercado de trabalho, por mais que tenha leitura, treinamento de vendas, o médico ele não pode ser visto como cifrão. Eu não posso ser aquela pessoa da negociação. Porque, na visão de quem está aí do outro lado, ele vai olhar e falar, poxa, doutor, mas eu estou doente, como é que você vai ter coragem de cobrar de mim? Só que se eu for médico e for, de repente, no supermercado comprar um determinado material, eu vou ter que pagar, porque não é porque eu sou médico. Então, eu identifiquei que era necessário ter uma assistente para fazer essa venda. E, a partir de então, desde o dia 1 do meu serviço, eu implementei uma secretária que ela era a responsável pela venda. E eu sempre fui muito atento às coisas. Uma vez eu fui na Vivara, e na Vivara eu observei que eles tinham uma mesinha que era 1/3 do tamanho dessa. Ela é uma mesa curta. E eu fiquei olhando aquele atendimento da secretária da Vivara comigo e eu identifiquei uma coisa muito importante. Ela gerava uma proximidade, um olho no olho. Perfeito. E aí eu falei, eu quero ter um negócio desse na minha clínica porque faz o cliente ficar tão focado na minha atendente que ele não vai ter olhar para celular, para nada. A minha assistente vai conseguir fazer a venda. E assim eu criei minha primeira ferramenta de venda que a gente chama de
sala de acolhimento. Isso, Na perfeito. sala de acolhimento onde acontece a venda. E ali a gente consegue ter algo com uma conversão de vendas muito importante, porque o paciente fica focado no resultado. E essa minha secretária, ela é treinada para fazer venda. Quero deixar 3 dicas. Histórias. Então, minha secretária não chega já passando preço direto. Como é que foi a consulta? Nossa, foi ótimo, doutor Gabriel me examinou, tal. Nossa, deixa eu te contar. Uma vez nós atendemos uma pessoa que tinha dor assim, 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 assim. Então ela conta uma história. Isso. 2, ela Storytelling. storytelling. Essa é a leitura, a pessoa tem que saber fazer. O segundo ponto que ela faz, ela é uma abordagem, tá? Mas por que você quer tratar a sua dor? Se a pessoa não tiver um propósito para fazer aquele tratamento, ela não vai ter resultado. Não vai. E a hora que ela fala o propósito, por que ela quer tratar a dor, aí a minha assistente entra e fala, tá, então isso vai ser tão importante para você que com essa dor controlada, você vai conseguir segurar o seu filho no colo. Isso. E ali ela faz a passagem da venda, que geralmente a gente nunca passa o preço direto. A gente passa parcela. O que é mais caro, amigo? R$ 2.600 ou 10 parcelas de R$ 260? É 2.600. Entendeu? Então você fala justamente, olha, vai ficar apenas, olha o gatilho mental, apenas 10 parcelinhas de R$ 260. Então isso no brasileiro, que é o maior consumidor do cartão de crédito do mundo, Isso. ele faz um consumo e ele acaba consumindo. É assim que começa as nossas vendas. Então já vai aí a dica para você já começar a passar bem os seus honorários. Agora, outra coisa que eu ia te perguntar. Vamos lá. A gente discute isso aí muito, a gente muitas vezes para, eu e você. Gabriel, como é que você está fazendo a sua cobrança? Aí você me fala. Xane, como é que você está fazendo a sua? E nós chegamos a uma conclusão que eu queria passar para vocês. Pessoal, vai aí talvez uma dica de ouro para quem quer passar o seu honorário de forma eficiente. A gente fala o seguinte, muitas vezes, eu estou falando que acontece comigo, acontece com você, você dá um show durante a consulta. Você explica para o paciente, você mostra vídeo, você mostra foto, você mostra estatísticas. Muitas vezes você mostra os melhores trabalhos, as melhores evidências científicas sobre o problema dele. Moral da história, ele está encantado. Ele está o quê? Quente. Muito bom. Muito bom. Pronto. Aí você fala assim, agora você vai sair daqui do consultório e você vai lá com a minha assistente que ela vai lhe passar os honorários. Pronto. Quando o paciente levanta da cadeira, ele já começa o quê? A esfriar. Ele vai perdendo aquela energia. Pronto. Ele vai pensar em ligar para a esposa, ligar para um parente médico. Ele vai pensar se vale a pena ou não, de repente, ele ter uma segunda opinião. Moral da história, você vai dando tempo para o paciente para ele pensar. Então, para você que está aqui nos assistindo, vai essa dica. É muito interessante o paciente ele ter a noção que ele está sendo o quê? Acolhido, não só pelo médico, mas por toda a equipe. E o que eu faço, e você falou que já faz também, eu chamo toda a minha equipe, minha enfermeira, minha secretária, meu administrativo, falo assim, tudo bem, senhor José? Eu queria lhe apresentar aqui a minha administrativa, minha secretária, a minha enfermeira. De agora em diante, nós vamos entrar numa segunda fase do seu tratamento, que é a programação da sua cirurgia ou do seu procedimento. Agora nós vamos entrar num detalhe mais burocrático, que é a questão financeira, mas não se preocupe, o senhor vai ter a assistência das 3, que já conhecem seu caso, porque eu já passei. São pessoas que já conhecem se o senhor tem convênio ou não, e aí elas vão lhe dar toda a assistência, lembrando, o que couber a nós vamos estar do seu lado para lhe ajudar. Isso aí não tem preço. É muito legal. Você falou uma coisa que me chamou a atenção e eu gosto muito disso. Apesar de cantar super mal, amigo, eu sempre quis ser cantor sertanejo. Sempre. E eu ficava imaginando, mas por que eu sou médico e não sou cantor? Aliás, por que eu sou médico e não sou um artista? Isso. E aí eu comecei a mudar o meu posicionamento. E é interessante porque é uma quebra de paradigma. Isso. Imagine um lugar que tem um monte de médico e todo mundo só trabalha de jaleco e você começa a chegar de jaleco e gravata. O colega vai te sacanear. Ih, uma almofadinha, gravata, não sei. E isso, se você não tiver uma personalidade bem definida, se você não souber quem você é, onde você está e para onde você vai, você realmente, você tira a gravata e se iguala, né? E aí o que acontece? Você começa a se posicionar diferente. Jaleco, gravata, um blazer, se vestir melhor, atender menos. Eu gosto muito também de uma frase de que menos é mais. Muito.
Então, eu começo a me posicionar como um artista. E a hora que o paciente entra no consultório, é a oportunidade de dar um show. Então, a dica que nós temos que deixar para as pessoas também é essa. Mesmo. Dê um show. Atendam, não como você gostaria de ser atendido, mas como que seria o melhor atendimento da vida daquela pessoa. Você tem que ser memorável. Você tem que entrar no sistema límbico dela e ela nunca mais se esquecer. E tem 2 jeitos muito simples de fazer isso. Fazendo o que você tem que fazer, sendo médico, com todo o seu conhecimento, escutar o paciente, examiná-lo, e aí entra outra parte que eu gostava muito do Pat Adams, Isso. encantar. Encantar. Eu sou tão atento ao que o paciente fala, olha essa história que legal. Eu estava atendendo um paciente e eu percebi que a acompanhante, mais uma vez, a acompanhante falando, doutor, mamãe não anda comendo direito. Falou uma vez, durante a consulta de novo, mamãe não anda comendo direito, doutor. Parei, falei, dona Maria, eu uso sempre Maria como exemplo, né? Dona Maria, mas qual que é a sua comida preferida? Ah, doutor, eu gosto muito de pirarucu, peixe. Eu falei, você está brincando? Eu sou pescador de pirarucu. Eu adoro pescar. E comecei a conversar com ela sobre o assunto. Amigo, terminou a consulta, a paciente, enquanto ela foi para a sala de espera, acionei uma assistente minha que veio à sala e falei, eu quero que vocês providenciem para ela um banquete de peixe. Eu quero todas as opções de peixe para ela almoçar amanhã na casa dela. Ela fez o tratamento comigo, vestiu uma camiseta. Para todos os pacientes que eu atendo, eu dou uma camiseta com uma frase do mês. Olha Então, só. uma frase motivacional. Vai a dica, hein? Isso vai criando comunidade e vai gerando um pertencimento para a pessoa. Conclusão, no outro dia eu estou atendendo, minha rede social começa a bombar de marcação. Falei, deixa eu ver o que está acontecendo. Entrei um filho que mora em Manaus, um filho que mora no Pará, um filho que mora em São Paulo, me marcando uma foto dela do lado daquela ceia, daquela comida, daquele banquete que nós mandamos entregar na casa dela. E a mensagem era a seguinte, gratidão, doutor Gabriel, mamãe voltou a comer, graças ao senhor. O que eu fiz? Fui atento a uma informação que a família passou. Exatamente. Perguntei qual que era a experiência e mandei oferecer. Quanto me custou oferecer esse banquete na casa dela? Não ficou R$300, amigo. Então, assim, é um investimento que teve um resultado tão grande. Essa paciente, quando voltou no meu consultório, feliz, corada, comendo. E a família? A família se tornou evangelizadores do meu trabalho. Isso não tem preço. Então, é uma família que hoje divulga o meu trabalho. E aí agora falando do lado empresarial, meu CAC, meu custo de aquisição do cliente, ficou barato, porque essa pessoa traz pelo menos mais 10 para dentro do meu serviço. Hein? E os R$300 do peixe. O que é isso? Já se pagou quantas vezes? Quantas vezes, né? E o impacto na vida dessa pessoa. Nós estamos aqui, infelizmente, né, já chegando no final não desse primeiro podcast. É injusto. É interessante, porque se a gente pudesse ficar aqui conversando, eu acho que seria assunto para no mínimo 6 horas. Mas o que eu vou deixar aqui de mensagem, depois eu queria que você comentasse, é assim, ó, o médico ele é sensível às necessidades do paciente, que na grande maioria das vezes, eu até arrisco um número, mais de 90% das vezes são coisas tão simples, entendeu? Como uma comida, como o carinho do filho, como a atenção do médico, que no caso seríamos nós. É aquele paciente que muitas vezes queria andar até descalço. Eu já tive pacientes, doutor, eu falei assim, meu amigo, fale para mim, o que você gostaria de fazer, que é uma coisa que te dá muito prazer. Doutor, eu gosto de andar descalço, sentir aquele friozinho do chão, mas a minha filha não deixa, porque ela fala que hoje, uma das coisas que mais mata o paciente idoso é o resfriado, é a gripe. Eu falei, então nós vamos fazer o seguinte, você vai fazer isso com muita cautela, mas depois você vai me contar a sua experiência. Isso não tem preço. Legal. São coisas muito simples que a gente pode oferecer para o nosso paciente, como você sensibilizar os familiares, para que realmente a gente crie aquele ambiente extremamente favorável para que haja sucesso no tratamento. Então nós estamos encerrando esse podcast. A gente espera, né, Gabriel, que todos os nossos ouvintes, nossos telespectadores tenham gostado do que a gente falou. Muitos insights aqui. Muitos insights. Outra coisa que a gente ia falar é o seguinte, esse é o primeiro de vários podcasts. E o nome, você gostou do nome? Poxa, tem tudo a ver com a gente, né? Homens de Sucesso. E sucesso que não é só o sucesso financeiro, eu diria que o sucesso financeiro vai ser sempre uma consequência. Sucesso é você ter saúde física, é você ter saúde espiritual, é você ter uma saúde mental e uma saúde familiar. Exato. Então esses são os pilares que a gente tem que pregar, né?
Eu queria deixar uma mensagem para as pessoas Vamos nela. que faz total sentido para mim. Toda vez que você for fazer alguma coisa na sua vida, deem o melhor. O que é esse deem? Olha, eu de novo nesse negócio de professor. O senhor me desculpa, viu, meu amigo, mas esse dê, ele é de Deus. Tudo na nossa vida precisa ter, não importa a sua religião, tá? Mas precisa de um vínculo espiritual. Você precisa entender que existe o bem, existe o mal, e você tem que estar atrelado à fé para você poder ter resultado. Exato. Comece a falar de Deus nos lugares que você for. Isso ajuda bastante também. O E é de evangelizadores. E nesse evangelizadores, você tem duas opções na vida. Você tem a opção de ser um poliqueixoso, que só reclama e fala mal do outro. Existem colegas médicos assim? Vários. Ou você pode ser o evangelizador. Rapaz, o Cristiano Paiva tem sucesso. Ele tem sucesso, não sei o quê. Mas você pode ser o cara que olha e fala, o que ele tem que faz sucesso? Eu quero aprender com ele. E ao invés de você criticar, você começar a elogiar, se aproximar, porque nós que temos sucesso, nós adoramos ver as pessoas terem sucesso. Exatamente. Então, evangelizadores é isso, fale bem das pessoas, aproveite seu tempo para falar o bem. E esse M é de mentalidade. Acredite, você merece ter sucesso. Você merece viajar para Maldivas, você merece ter um carro incrível, você merece andar com a melhor grife, você merece ter uma família que realmente parece de propaganda de margarina. Você merece. Entenda que na sua vida é merecimento. E a partir do momento que você entende isso, está tudo bem. Então você começa a postar isso na sua rede social, gera conexão, e a hora que você cobra pelo seu serviço, você fala, eu mereço, eu me dedico tanto, eu estudo, eu trabalho muito, e não existe nada sem trabalho. Uma vez uma pessoa me falou, o Gabriel é muito bem sucedido, mas também ele trabalha muito. Sim, exato. Trabalho muito mesmo. Trabalhar, como diz, edifica, né? O homem. E é isso. E não existe, amigo, sucesso sem dedicação e trabalho. Acho que essa é a grande sacada. Gostou do DEM? Muito. Bacana, não é? Muito. Eu pratico, tá? Pessoal, eu queria agradecer a todos os participantes desse podcast. Falar que esse bate-papo foi incrível com meu amigo, meu paciente, meu parceiro de palestras. Somos. E de empreendedorismo na medicina, Dr. Gabriel Longini. Uma honra. Aguardem, porque vem muita coisa aí nesse podcast criado para você que busca sucesso, homens de sucesso. Um grande abraço e até a próxima.